Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound and Vision, ao Café Concerto. Vamos dar continuidade aqui ao que falámos do Primavera Sound, com uma das bandas, talvez se calhar neste momento as mais aguardadas e mais faladas positivamente, não é? Sim, um dos cabeças de cartaz que tem sido poupado ao fuzilamento público, quase que tem tido os outros cabeças de cartaz. O nosso vídeo ainda ninguém nos achincalhou, apesar que já foi muito visto. Pronto, exato, mas ninguém nos achincalhou. São opiniões também, não é? E portanto toda a gente tem direito à sua. Pronto, e hoje vamos falar dos Interpol, não do último disco, ainda não tive a oportunidade de ouvir nada. Portanto, achamos interessante, se calhar, trazer talvez aquilo que é o mais emblemático, pelo menos na minha opinião, do disco dos Interpol. Sim. E talvez aquilo que eu também ouvi mais, reconheço o que aconteceu posteriormente. Eu pouco ouvi, como já não me agradou tanto, também não tenho um conhecimento tão profundo. Eu ainda gostei muito do segundo, embora o segundo tenha tido críticas já muito negativas e os fãs não acharam muita piada, mas eu confesso que eu gostei ainda do Antics. Foi um disco que ainda me agradou. Agora, o disco que fez a carreira dos Interpol e que justifica estar aqui no Café Concerto, e é um disco que está cá e merece, é o Turn on the Bright Lights, portanto, o primeiro álbum dos Interpol. Sem dúvida. E que só com um disco acontece muitas vezes, ganha uma legião de fãs, e o que é mais interessante é que a banda depois ganha uma legião de fãs, mas a coisa vai esmorecendo, mas os Interpol é curioso que continuaram a ter sempre uma história com os fãs que os seguiram desde o princípio, independentemente da oscilação ou não da sua carreira. É incrível os seguidores que ainda têm, não é? E muito aguerridos, é aquela coisa daquela banda que tem defensores dos Interpol e que tem fãs muito aguerridos e que, e vê-se isso agora nos comentários, nos diversos comentários que houve sempre ao cartaz do Primavera Sound, a quantidade de gente toda feliz porque vinham quase que ignoraram o resto do cartaz. E o que se falava era Interpol. Apesar de, pronto, lá está, é um pouco unânime que os Interpol já não são a banda ou já não têm o peso no mundo da música que tinham ou o impacto que criaram naqueles primeiros anos de carreira, mas digamos que este disco foi de tal forma eu não diria uma pedrada no charco, porque isso dá a entender que é um disco revolucionário. Eu não acho que seja um disco revolucionário, acho que é um grande disco. E de facto, acho que este disco criou uns alicerces muito sólidos na carreira desta banda e na ligação desta banda com o seu público. Sim. E isso são tão sólidos que provavelmente não é por ter uns anos mais fracos ou estar numa fase que era um pouco mais em baixo da carreira dos Interpol que estes alicerces caem. Não caem porque este disco de facto é fabuloso. E eu acho que também houve um fator importante, para além do disco de facto ser bastante bom. Eu acho que também veio numa altura de transição no mundo, e lembro-me até, inclusive já falámos disto quando falámos do vídeo dos Coldplay, que também aconteceu um pouco isso à banda, aos Coldplay e ao disco que saiu na época. Eu acho que também se sente aqui um bocadinho dos Interpol e essa mudança social e económica e tudo aquilo que estava a acontecer no mundo na época, acho que também influenciou um bocadinho o que foi a história dos Interpol, todo aquele momento que se vivia, dos ataques terroristas, foi o 11 de setembro, tudo aquilo que estava a passar no Médio Oriente, etc. Portanto, isso já foi um dos temas que já foi debatido. Este disco é um ano depois do disco dos Coldplay. O Rush of Blood. Exatamente. Portanto, e acho que foi de facto um clima muito, muito tenso e que estava tudo a viver aquela depressão no novo milénio também, do que é que ia acontecer no ano 2000. Aquela sensação de incerteza que todos vivemos naqueles anos, a seguir ao 11 de setembro, em que o mundo parecia que estava a mudar muito rapidamente à nossa frente. E que a ansiedade era muito grande. E se calhar este disco acertou. E aí é que eu acho que é uma pedrada, não no sentido de ser revolucionário. Mas acertou em cheio, é mais um cesto daqueles que valem 3 pontos. Não é? Também acho que sim. Não é? Porque o disco parece, eu ouvi-lo hoje, embora não acho nada que seja um disco datado, tu não dizes, isto é muito 2001, não é, ou 2011, ou seja o que for, não, tu não dizes isso, tu dizes, é um grande disco ainda, mas tu percebes que aquele clima de alguma tensão, de alguma indefinição, de sentimentos à flor da pele,
é este disco, basicamente. Este disco tem esse espírito todo. E eu acho que esse espírito está todo lá, por isso é que está enquadrado neste sentido. Ainda por cima era uma banda de Nova Iorque, portanto ainda... E acho que tem outro lado também curioso, que eu acho que também sinto um pouco neste disco, que eu acho que essa tensão toda e essa incerteza toda está lá, daí eu ter enquadrado dessa maneira, mas eu acho que ao mesmo tempo foi buscar épocas, portanto, se isto estava tudo com muito receio e muito medo, eu acho que foi-se buscar uma época, ou duas épocas, bastante diferentes enquanto clima social, que foi os anos 80 e os anos 90. Acho que está muito retratado aqui na banda. As influências. Uma altura de uns ambientes mais gloriosos, de um clima mais auspicioso e de... Sim, há aqui um toque grandioso nesta música dos Interpol, mas ao mesmo tempo um lado também muito negro, muito a lembrar, pronto, a banda que sempre foram comparados aos Interpol, que era o Joy Division e esse grupo, não é? E é verdade, parece que há um pouco essa mescla desses dois mundos musicais. E depois, ainda por cima, juntando a isso, o facto disto ter aparecido na altura que nós agora referimos, acho que tudo se encaixou para que tivesse sido um grande disco, que tivesse tido um grande impacto. Não foi um campeão de vendas, não é este disco, mas que teve um impacto tremendo. E confesso que já há muitos anos que não o ouvia e foi revisitá-lo agora para fazermos este vídeo. Foi um prazer, é um disco... imaculado, eu quase não consigo aqui apontar grandes defeitos, que vamos agora falar disso, que até pode ter alguns, mas eu sinceramente foi um prazer visitar este grande disco dos Interpol. Sim, e na altura, e volto a dizer, eu acho que eles acertaram na bucha, até porque acho que havia a necessidade das pessoas, dos críticos, da sociedade, até arranjar ali algumas conotações para tentar, sei lá, reavivar memórias de épocas melhores. Eu até tomei aqui algumas notas onde na altura se criou aqueles famosos nomes que a crítica gosta de dar, o glam pop e o post-punk revival, não é? Aliás, que alguns destes nomes acabaram por ser indicados como os Interpol, sendo, principalmente neste post-punk revival. Agora quando estava a fazer alguma pesquisa para complementar um pouco a minha informação, N publicações falam dos Interpol como o post-punk revival, que é curioso. E eu acho que vejo, na minha ótica, acho que vejo um pouco quase uma necessidade de ir buscar outros períodos, que não este, principalmente para quem está nos Estados Unidos e para quem está em Nova Iorque, como eram os Interpol, que viveram o 11 de setembro, acho que queriam erradicar aquilo da memória deles e ir buscar outras épocas, e acho que houve essa necessidade de criar estes nomes. Mas é verdade, esses rótulos que tu estás aí a falar, não é? Que foram aplicados também aos Interpol. Embora os Interpol tenham aparecido neste contexto que nós dissemos, em Nova Iorque, onde estavam a acontecer outras coisas em termos musicais bastante diferentes, se calhar, dos Interpol, os Strokes, por exemplo. Apesar de, quer dizer, não são muito diferentes, eu acho que há ali um bocadinho de Strokes também nos Interpol. Sim, por acaso é verdade, também é verdade. E se calhar até se viu, se calhar nos discos a seguir, não sei, mas neste também há ali qualquer coisa, há ali um lado também de rock and roll que os Interpol também têm. E se calhar isso vem do clima, lá está também, que estava em Nova Iorque, a música em Nova Iorque florescia e havia muitas propostas, mas depois os Interpol tinham assim uma série de diferenças. Eu recordo na altura de que cheguei a ler uma coisa que achei piada. Os Interpol apresentavam sempre com aqueles fatos impecáveis e com uma postura sempre impecável, e apesar de tudo os meninos bem eram os Strokes, não é? Eu sei que eram filhos de malta ligada à moda e ao jet set nova-iorquino. Então eu lembro de ler uma coisa engraçada que era só um casaco do Julian Casablancas que gostava mais de ser aos fatos todos dos Interpol. Portanto, os Interpol, apesar daquela postura, não eram associados a essas questões de... Nós até já falámos aqui noutros vídeos dessas questões que se colocam às vezes com as bandas, da imagem, de serem meninos ricos de Nova Iorque. Não eram meninos ricos de Nova Iorque, longe disso. E os Interpol, apesar de tudo, pareciam assim um ligeiro ovni ali no meio daquilo tudo. Tinham coisas também do movimento da música, da nova música que estava ali a surgir no início dos anos 2000, mas até uma coisa que eu sempre achei muito, muito particular, que é a editora pela qual eles editaram o primeiro álbum, que é Matador. Portanto, que era uma editora que normalmente não tinha este tipo de bandas. Quer dizer, aquelas bandas que apareceram ali como os Strokes foram todas contratadas pelas editoras da moda na altura, que estavam a pegar num novo rock e tal.
Pá, os Interpol foram parar a Matador, dos Bell and Sebastian, dos Pavement, dos Yolatengo, e até aí já mostra que era uma banda diferente. Mas eu acho que há aqui uma coisa, e acho que é uma coisa que influenciou a própria banda, inclusive a sonoridade da própria banda, e eu ia fazer este paralelismo aqui também, e eu acho que influenciou a escolha da editora, lá está a questão de ir para a Matador, um bocadinho a imagem deles, e um bocadinho se calhar até o público deles. Que se fala sempre muito do ambiente musical dos Interpol está relacionado também com a época, e é verdade, e nota-se muito, mas eu acho que é um fator que e quase não se fala, eu nunca vi muito isto associado aos Interpol, é uma opinião pessoal minha, que não nos podemos esquecer que os Interpol nascem em 97. E eu acho que as influências dessa época, e se formos a recuperar as épocas do OK Computer, onde já se falava do que ia acontecer, da robotização das pessoas e da sociedade, não nos podemos esquecer que essa vertente, claro que ganhou ali um elan maior em 2000, mas já os Radiohead em 97 falavam era aquilo que nós já falámos, era a pré-millennium tension. E eu acho que isso já vem... Era a ansiedade, o que é que vem, o que é que o futuro, o que é que os anos 2000 nos trazem. E eu acho que os Interpol já se formaram no ano 97, já com esse espírito, e a própria sonoridade eu acho que já vem desse espírito. Já traz isso. E a imagem deles já vem desse espírito, e a escolha de uma... Eles demoraram a lançar o primeiro álbum. Mas, ou seja, as bases todas já lá estavam em anos anteriores. Isso é verdade, Pode ser uma coincidência, na minha opinião, eu acho que não, que eu acho que há lá muita coisa do que foi dessa época, e das bandas dessa época, e do espírito dessa época. Não sei, vamos lhes perguntar um dia. Exatamente. Mas sim, porque foi uma banda, já agora para enquadrar, nós não falámos disso, portanto foi uma banda que surgiu em 97, em Nova York, pelo Paul Bank, o Carlos Dengler, o Daniel Kessler e o Sam Fogarino, que entrou só em 2000. Era o baterista. Não começou para não com eles, mas foi quem... E depois tu recordas que quando eles apareceram, o grande impacto era, isto funcionou também muito bem noutro aspecto, que é a questão, nós já falámos disto, por exemplo, por causa dos Doors. Claro que o Paul Banks não tem nada a ver com esse tipo de vocalista, não é? Mas o Paul Banks vivia muito para ser uma carinha laroca para as meninas, e os Interpol sempre combateram muito, nunca fizeram absolutamente nada para que isso se tornasse uma imagem de marca da banda, mas houve uma altura em que quase parecia que o Paul Banks era um novo ícone do indie rock para as meninas, digamos assim, mas apesar de tudo também havia outro vertente que era o Carlos D. O Dessler, não é? O baixista, que tinha uma pinta desgraçada e que era um personagem que tinha assim umas tiradas nas entrevistas também surreais, e pronto, e todas estas... E depois a questão dos fatinhos, que era uma imagem de marca que mostra... Eu gosto disto, eu gosto de bandas que te dão esta preocupação, que mostram uma ideia, uma preocupação. Eu lembro-me os The Ives também tinham essa pinta. Tinham também dos fatinhos, exatamente. E depois é isso, mas é quando as bandas surgem já com esta solidez, e se calhar como tiveram um primeiro álbum, já depois de alguns anos de trabalho, as bandas aparecem no ponto, e esta apareceu no ponto. Fez um grande disco, tinha uma imagem preparadíssima, e se calhar foi isso que depois também fez com que ainda hoje tenham tantos fãs, e a quantidade de descendentes que tiveram. Esta banda teve muita gente a segui-los. Exatamente, olha, eu recordo-me, por exemplo, a Inglaterra de uns editors, que parecia uma resposta inglesa aos Interpol, o She Wants Revenge, que era também uma banda muito nesta onda. Houve uma série de bandas, muitas que às vezes com hits fortes, sem dúvida, e que era claramente tentar fazer um pouco da mistura que os Interpol faziam, de tudo aquilo que nós já falámos. E os Interpol, pronto, como tu disseste, então os elementos da banda tinham uma unidade. Eu a primeira vez que vi os Interpol, eu até acho que também foi um concerto que tu também viste num Super Rock, a primeira vez que vi os Interpol, apercebi-me do porquê já os Interpol já iam no terceiro álbum, e a situação, tinha uma falange de fãs em Portugal enorme, mas pronto, já estávamos longe deste primeiro disco, e os Interpol foram uma máquina que entrou em palco, tocou, acho que eles não se dirigiram às pessoas uma única vez, o que é uma coisa que às vezes cá em Portugal cria assim alguma desconfiança. Eu acho que não têm de falar, há bandas que falam, outros que se calhar nem têm jeito para isso, não têm de falar. Foi um concerto sólido, uma máquina muitíssimo bem oleada, e saíram de palco e deram-nos um concerto fantástico, muito sólido, e é sempre esta ideia que eu tenho dos Interpol, uma banda sólida, bem pensada, bem estruturada. O tempo que eles tiveram de maturação também foi muito grande, não é? Estamos a falar que eles foram criados em 97 e o primeiro disco que é este que acaba por sair em 2002, até 20 de agosto de 2002. Portanto, eu acho que
não foi ninguém que de repente se arrebentou na música, como acontece com muitas bandas, e depois que se apagam porque é uma coisa tão fugaz. Eu acho que eles aqui de facto tiveram 5 anos de trabalho e de maturação do género que eles queriam criar e para o qual eles queriam trabalhar, que eles deram essa solidez toda e que de facto se vê no primeiro disco. No primeiro disco com uma confiança e com uma qualidade e uma solidez que realmente é de uma banda que não nasceu há 3 ou 4 meses. Certo. Pronto, e depois tinham aquele lado também que quer dizer que se calhar também trouxe muita gente para o lado dos Interpol, foi aquela colagem, apesar que eles também nunca quiseram que isso também se agarrasse muito a eles, ao Ian Curtis e ao Joy Division. Não é? Exatamente, mas também foi... houve que ainda hoje, lá está, é uma banda com uma carreira super curta, mas que ainda hoje continua a ter um impacto. E ainda hoje aparecem sempre bandas que são comparadas ao Joy Division. E os Interpol foram provavelmente as que sofreram mais com isso. Embora as comparações estejam lá e a sonoridade lá é bastante diferente na minha opinião, mas sim, mas há ali uma série de coisas. Eles souberam, eu acho que souberam mesclar bem. Quer dizer, o Joy Division também consegues ver a My Bloody Valentine lá. Exato, eu acho que há coisas de Strokes lá que acho que era quase impossível eles não serem naquela. Era que estava assim, sim. Acho que se tornava difícil isso não acontecer. Mas pronto, acho que acima de tudo acho que foi um trabalho muito bem consolidado e que lá está, acho que trouxe esse lado elegante todo da postura deles, mas que também a própria música eu acho que tem esse lado também elegante, não é? Exatamente, a forma como eles apresentam as coisas. Eles também sabem ser mais sujos, digamos assim, mas até a produção do disco, tem um lado até um bocadinho épico que me agrada muito, o reverb destas guitarras. O Daniel Kessler é um guitarrista muito de ambiente, de criar um ambiente com a sua guitarra, normalmente sempre malhas de guitarra muito repetitivas e à volta da qual depois se constrói a música. E eu acho que é uma banda que fez escola e percebe-se porque é que fez escola. De facto, tinha uma série de características que muito importantes que acho que se mesclaram muito bem nesta banda. E acho que souberam adaptar muito bem aquele lado obscuro e dramático da banda sem cair numa coisa pesarosa, não é? Acho que é uma coisa com pinta, por isso é que quando digo verdade é que eles souberam adaptar muito bem. Não é tudo deprimente, embora mesmo até algumas músicas que possam ser liricamente deprimentes ao nível da letra, pronto, mas tiveram sucessos com uma pedalada incrível, músicas muito rockers, coisas mais lentas. Conseguiram misturar muito Fizeram muito bem essa mistura, sim. Era daqui para algumas músicas, João. Exato. Que eu acho que vamos olhar praticamente para todas. Pois é difícil. Apesar de que... há aquelas famosas que foram singles, não é? que foram muito importantes foram as que nos levaram a descobrir este disco. E depois até houve uma música que eu nem tenho certeza se isto chegou a ser single, mas que foi a primeira música que eu ouvi de Interpol. Curiosamente, eu já tinha ouvido falar dos Interpol, mas não tinha ouvido na rádio, não tinha ouvido de outras maneiras o disco, eram outros tempos também, ainda não tínhamos a facilidade que hoje em dia existe. E sabes qual foi a primeira música que eu ouvi? Foi o New York City, portanto a terceira faixa deste disco, numa coletânea da revista Uncut. E eu acho que não podia começar da melhor maneira. Ainda hoje é a minha música preferida dos Interpol. Eu por acaso não, eu ouvi o single, Obstacle One. Eu depois depois os singles fui descobrir a seguir, gostei também imenso, não era o New York City, portanto até fiquei com uma ideia um bocadinho se calhar errada da banda, porque esta música de facto é muito diferente, é muito mais calma, muito boa, eu acho esta música lindíssima. Mas não é o melhor cartão de apresentação da banda. Os outros singles, eu acho que é uma música incrível, também é a nota que eu aqui tenho, eu acho que é uma música absolutamente incrível, talvez se calhar das melhores músicas do disco, sem dúvida, mas eu acho que não é aquilo que representa na sua totalidade os Interpol, eu fui descobrir e não é aquilo que representa, se calhar ao contrário do que muita gente julga, não representa os atentados, não. Até porque não é nessa perspectiva, não é? A música até é uma música que quase que nos transporta para muitos sonhadores, não é down, é indie rock expansivo aí por aí fora. E é isso que eu queria explicar, é que não é só a letra que não tem a ver com 9/11, na própria música não tem também nada a ver. Não, é quase uma coisa idílica, é uma música, uma melodia muito bonita. Agora, isto não era bem os Interpol, eu fui enganado, digamos assim, mas depois gostei muito. Aliás, eu acho que o single, que é a música 2, Obstacle One, é talvez daquelas que e foi escolhido, eu acho que foi muito bem escolhido, lá está a tal coisa dos Interpol já saber aquilo que procuram
porque para além de ser orlhudo e um single que entra bem, eu acho que já representa mais o que é a máquina dos Interpol. Exatamente, o que é a banda. Tipo, além de entrar facilmente, acho que o vídeo ajudou também, até porque criou logo aquela imagética toda à volta da banda. E é uma música com jogos de guitarras, acho que é fenomenal. Absolutamente. É uma música avassaladora. Os jogos de guitarras eu acho que se vê muito ao longo das diversas músicas. Eu acho que elas dançam muito, sabe, como disseste há pouco, e muito bem. É muito construído à volta dos jogos de guitarras que eles têm e o resto cresce a partir dali. E de facto este disco e as músicas dos Interpol, na minha opinião, acho que é a característica mais forte, apesar de terem músicas com um som muito cheio, mas se estivermos atentos, eu acho que a dança das guitarras acho que é uma coisa que automaticamente identifica. Mas também me custou depois esquecer o baixo do Carlos D, que também tocava de uma maneira especial. Há quem diga que tocava de uma maneira especial porque não sabia muito bem tocar. Não sei, era mais estilo do que propriamente tocar. Mas eu, pronto, podia não ser assim o baixista mais convencional, mas eu gostava muito do baixo dos Interpol. Ele hoje em dia já nem pertence à banda, mas tudo isso, era tudo isso a funcionar na banda, e o Obstacle One era muito essa faixa que nos apresentava tudo isso. Sim. E isso também mostra que era uma banda já com uns aninhos. Sim. É que não começaram com essa. O álbum começa com uma música que é perfeita para abrir o álbum. Aliás, o Untitled, não é? Eu acho que só tem um contra que não é um contra nenhum. Sim. Que é para quem está constantemente a colá-los ao Joy Division e ao Ian Curtis. Esta não é? Se calhar até aqui é mais Joy Division. Eu acho que é mais. Acho que aqui encontras o Ian Curtis. Mas antes de sair o primeiro álbum, se calhar ainda não tinham essa preocupação de não se colarem ao Joy Division. Mas eu acho que é uma excelente escolha para arrancar com é mesmo uma música e ainda por cima era a música com que eles entravam em palco na altura e pronto, depois para eles fez todo o sentido que o primeiro disco deles também fosse com a música com que eles entravam em palco e funciona muito bem. Untitled, exatamente. Depois, Sex, então pronto, quase que falávamos todas, mas depois o single, que provavelmente, eu nem sei se até terá tido mais impacto, que o Obstacle One também teve um grande impacto, que foi o PDA, não é? Que era uma música absolutamente... Eu acho que a mais áspera do disco. Talvez, isto era rock mesmo. Esta assim ainda lá, há pouco estava a falar das guitarras, aqui então o destaque está tudo. Digamos que os She Wants Revenge estão todos aqui, está tudo aqui. É uma banda que eu nunca achei assim extraordinária e se calhar, uma das razões para eu nunca achar muito a piada aos She Wants Revenge, até gostava de algumas músicas, mas era... Interpol é melhor que isto, porque se calhar vou ouvir é verdade, vou ouvir o original, porque era, pronto, mas este PDA também foi um grande single. E depois também veio uma música, pronto, já estamos quase a ir por elas todas. Depois o Say Hello to the Angels, que é uma música assim, é se calhar mais pop, se pode dizer isso do disco. Tem assim uma melodia um pouco, também é uma música mais mexida, mas com uma melodia um pouco mais chinesa, não é tão abrasiva as guitarras. Já notas mais teclados, acho que é música mais introspectiva também. Sim, mas tem um pouco mais leve, não tem aquela produção com o reverb que muitas outras músicas aqui têm. Mas eu acho que é esta, eu acho que também é por aqui que já começas a ver o tal nome do post-punk revival, porque acho que esta também é muito post-punk. Talvez aquela faz lembrar, até porque aqui o baixo é que conta, faz até lembrar outra vez Joy Division, New Order, sem as eletrónicas, mas esta ao nível da melodia tem esse lado se calhar pop dos New Order, pronto, não sei, mas gosto muito desta também eu gosto de todas basicamente. Hands Away, não é? Hands Away também é ótimo. Obstacle 2 também é uma coisinha mais simples, mas também é ótimo. Quer dizer, Obstacle 2 talvez seja assim uma coisinha mais... é o chamado filler deste disco, embora seja bom e acho que é quase ali uma coisa encaixa muito bem uma divisão a nível do disco, não sei. Mas encaixa bem a nível da globalidade do disco, não é se calhar a música mais forte, mas até porque depois a seguir vem uma das melhores, que Stella, que tem um título épico, Stella was a driver and she was always down. Porque eu acho que esta é... Esta é uma bateria incrível. Para muita gente no início da carreira dos Interpol, se calhar porque queriam estar fora daquela malta que dizia que só conhecia os singles, então a malta que já tinha investigado mais, esta era a música da malta que já tinha investigado mais. O Stella, já estava mais por dentro, já tinham ouvido o disco e tal. Os singles foram mesmo tão fortes e tiveram tanto impacto que também se caiu um pouco nessa situação que acontece sempre com as bandas que têm singles fortes. Às vezes os singles fortes obscurecem tudo o resto e só se ouve os singles e depois nem se conhece bem o resto do trabalho da banda. E esta Stella era essa música, era a música dos entendidos já em Interpol.
Uma bateria muito ritmada, gostava muito da bateria Sim. Não, e aqui o Paul Banks dá tudo, um sentimento, e também aqui com um certo humor negro. Esta música é muito, eu gosto muito desta música. Bem, depois temos a Roland, não é? Também um clássico, eu não sei se chegou a ser single do Roland, mas é que há tantas faixas neste disco que se tornaram quase clássicos que eu já nem sabia quais é que eram assim. Sei que o PDA foi, o Obstacle One foi, Que eu sei também. e a partir daí não sei, mas houve mais singles, não sei, mas o Roland também. Eu lembro-me de ouvir isto quando saía à noite até. Bom, a Roland eu acho que era, ou veio a ser, o futuro de muitas bandas. Eu acho que há aqui, quando nós falámos há pouco de depois os Interpol terem influenciado muita coisa a seguir, nós ouvimos a Roland e consegues ouvir um porradal de bandas, um batalhão de bandas a seguir. Que nasceram daqui, se calhar. Que nasceram se calhar daqui, porque eu sempre conheço essa música, lembro-me sempre a música é dos Interpol, mas lembro-me sempre um batalhão de bandas. Que apareceram a seguir aos Interpol. É pá, que veio com esta sonoridade e que tiveram singles muito parecidos com este Roland. Sim. Acho que fizeram escola. E esta foi uma daquelas bandas que fez escola. As vozes bem distorcidas, a maneira depois como jogam outra vez as guitarras com as vozes, aquele som típico deste período. Eu acho que houve muitas bandas a surgir a seguir esta música. Depois foi uma secção final que eu recordo-me de não ser. Eu quando nos primeiros tempos que ouvi o disco não era grande admirador desta secção final. E reconheço que não estava ainda hoje não gostas muito. Mas olha que agora gostei, quando reavaliei agora o disco já achei que isto encaixa bem. Acho que cai um bocadinho neste final. Perde um bocadinho, o disco perde um bocadinho da força neste final. Eu acho que se percebe que é o fim de festa. Sim, é? São músicas também um bocadinho diferentes, são músicas mais, como é que eu ia dizer, com menos força, mais, não diria simples, porque elas também não posso dizer que sejam simples, mas se calhar a fasquia desce um pouco, talvez. Mas eu confesso que agora até encaixar, não sei, eu acho que é demasiado marcado. O fim de festa acho que está demasiado marcado. Sim, logo com as faixas. Mas já falámos aqui de algumas bandas e de alguns discos que funcionam bem, que até já dissemos, se acabasse aqui acabava bem, mas depois tem outra também muito boa. Sim. Só que eu acho que aqui que é tão marcado esse fim de festa, depois de vires de um rol de músicas fortes, intensas. Pois é, isso é um disco muito intenso, para depois ter um momento assim mais descontraído ou mais leve. Mas demasiado, eu acho que demasiado. Não quero dizer que as músicas sejam más, não é isso que eu estou a dizer. Eu confesso que agora gostei muito mais delas do que gostava há uns anos atrás. Só que eu acho que gostei muito de as revisitar. Demasiado marcado. Especialmente estas foram uma surpresa grande, porque eu lembro-me de não gostar muito do final deste disco. E pelos vistos, eu ainda hoje. E acho que é um pouco. Acho que é. Quebra. Aliás, eu até me recordo que depois do sucesso dos singles e tal, houve uma nova edição deste disco que até tinha 2 faixas bónus. Lá está, se calhar os próprios Interpol também não estavam satisfeitos com este final. Sim. Obviamente que os discos não têm que ser sempre a abrir e sempre a rasgar. Sim, mas que é interessante muitas vezes. Mas eu acho que este disco ficava melhor sem elas e ficava com outra força. Até porque já tinha mais 9 músicas. Se não tivesse estas não se perdia nada. Embora eu até gostei de as ouvir, até gosto delas. Mas reconheço que sim, há aqui uma inflexão no disco e é bastante marcada. E talvez não fosse demasiadamente marcado. Se isto fosse a meio do disco e depois recuperasse, talvez fosse diferente. Mas se calhar às vezes podia ser mais assim, podias ter ali quase. Concordo contigo. Embora concorde contigo, mas também me costumo estar a dizer mal delas porque são muito boas. Não, é isso que eu estou a dizer. Não quero dizer que as músicas sejam más, estamos a dizer depois, enquanto conjunto, eu acho que é demasiado marcado esse final, esse fim de festa, está muito festa, uma festa Interpol. Se calhar uma festa Interpol não é muito efusiva. Pronto, por isso é que se calhar às vezes, e falamos nisso, e não sei se agora já são suposições, mas e opiniões, pode ter sido se calhar talvez o único erro dos Interpol. Se calhar se em vez de terem tido estas 2 últimas no fim, se tivessem aqui uma ao meio, quase para dividir o disco e depois esta a finalizar, se calhar já seria diferente. Mas quando levas com as 2 seguidinhas, chegas a um ponto que estás um bocado tipo, acho que vou passar à frente. E ainda por cima já não dá para passar à frente, depois acaba. E pronto, fica aquela sensação. Estás a meio e depois estás a passar à frente. Pronto, e lá está. Queres ver que se calhar descobrimos porque é que os Interpol já não estão no auge da sua carreira? É uma banda muito sólida, aparentemente com uma imagem muito bem estudada, com um primeiro álbum muito forte, mas também comete os seus erros. E se calhar foi por isso que os erros depois sucessivamente se calhar foram cometendo ao longo da carreira que
se calhar fizeram dos Interpol uma banda que podia ter tido outro impacto e não teve. Sim, Mas ainda hoje são uma banda Mas que vem a um ainda hoje- festival e a qualquer festival e são cabeça de cartaz. Pronto, exatamente. Eu acho que sim, passou certamente por aí, por erros que eles tenham tomado, ou opções que tenham tomado, sejam elas qual forem, ou da escolha de caminho, Ou era o destino. ou seria o que tem, mas de facto sim, têm tudo para ser uma banda de grande renomeada, não quer dizer que não sejam, daí estarem o mundo dos cabeças de cartaz do Primavera, mas eu acho que têm ter feito uma carreira muito superior para a qualidade que eles têm. E para a qualidade e para o impacto que este primeiro disco teve, lá, volto a dizer, não talvez em vendas, o disco não vendeu muito, que é uma coisa curiosa, que eu nem tinha bem noção, mas o impacto ao nível do panorama musical foi muito forte. Aqui em Portugal foi uma banda que pegou, destaca, até hoje, e portanto também são uma banda muito boa que consegue isso e teve uma estreia fabulosa. Pronto, e foi o nosso Café Concerto de hoje. Acho que passámos um bocadinho pela história dos Interpol, acho que falámos do disco mais marcante da banda. Exatamente. E agora vai tudo ouvir outra vai vez tudo. os Interpol e quem não conhece, vão descobrir uma grande banda. E quem quiser, lá estará em Quem Paredes de Cor. quiser, não, em Paredes de Em Cor Paredes de não. Cor, não. E vamos a falar